Olá, boa tarde, bom dia, boa noite. Quando esse vídeo chegar aí até você, espero que te encontre bem, debaixo da graça, do amor, do cuidado do nosso Deus bondoso. Eu sou o Reverendo Diego e junto com a Letícia a gente tem dividido aqui as aulas da nossa escola bíblica dominical da UPA, os adolescentes da Igreja Presbiteriana de Botafogo. Estamos dando aí continuidade, na verdade, chegando aí no final de mais uma etapa da nossa viagem pela história da redenção. Já começamos já há bastante tempo, na verdade estamos na quinta revista agora, passando por toda a história bíblica, toda a história do povo de Deus, dando assim um panorama da revelação de Deus para nós, o seu povo. Tem sido uma caminhada muito legal. A gente tem os registros todos aí no YouTube. Você dá uma olhada no canal da Igreja Presbiteriana de Botafogo, playlist Escola Bíblica Dominical. Você vai encontrar aí as aulas tanto dos adolescentes quanto dos adultos. Então, se você não viu as últimas aulas, não viu os temas anteriores, quer dar uma olhada, quer se situar, eu recomendo demais que você faça isso. E agora a gente vai dando continuidade aí à nossa temática dessa vez, a quinta revista, como eu falei, aí tá aqui, eu tava procurando ali do lado, tá aqui, não é? A gente está falando sobre os evangelhos e os atos dos apóstolos. A Letícia, na semana passada, ela conversou com a gente sobre a pregação dos apóstolos, sobre o conteúdo da mensagem dos apóstolos, da importância daquilo que eles receberam de Cristo, de Jesus, como responsabilidade de conteúdo para passar à frente e que chegou até a gente hoje também. Então, se você hoje é filho de Deus, é filha de Deus, está sobre você também esse encargo, essa missão, essa comissão de falar do amor de Deus. Dá uma olhada na aula da semana passada se você não pôde acompanhar. Por quê? Na verdade, não é muito difícil isso, né? A gente já falou aqui em aulas anteriores. A gente gosta muito hoje de compartilhar aquilo de bom que a gente consegue usufruir, que a gente vive, a experiência que a gente tem, o livro que a gente lê, a comida que a gente desfruta num restaurante legal, uma viagem. Ou seja, a gente está sempre compartilhando, querendo que o outro tenha uma experiência boa que a gente teve também, não é? Então, assim, o evangelho, compartilhar o evangelho não é diferente. Então, assim, a melhor realidade que a gente tem na nossa vida é a presença de Deus, é o amor de Deus, é o cuidado de Deus por nós. Como que a gente não vai compartilhar isso? É impossível, a gente precisa compartilhar isso. Então, isso tem muito a ver com a comissão, a missão, o chamado dos discípulos de Jesus lá no início da história da igreja, como hoje, agora também. E hoje a gente vai fazer o seguinte: hoje a gente vai falar um pouco sobre como que a gente faz esse anúncio, essa pregação, essa comissão, como que a gente cumpre esse chamado juntos como igreja. É o tema da 12ª lição da nossa revista, A Igreja como Agência do Reino e da Aliança de Deus. Então convido você agora a fechar os seus olhos, orar, para a gente começar, sim, a nossa aula. Até aqui foi só para esquentar os motores, beleza? Vamos orar então? Senhor, fala ao nosso coração, abençoa esse tempo que nós dedicamos a aprender um pouco mais sobre o Senhor. Revela, Pai, diante de nós a tua vontade e a tua palavra. Abençoa-nos assim, é a nossa oração, agradecidos, no nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor. Beleza? Então, para começar, a gente vai pegar a nossa Bíblia. Espero que você esteja com a sua Bíblia aí. Eu estou com uma Bíblia aqui. A gente vai ler o texto de Atos, capítulo de número 2. Então, abre a sua Bíblia aí em Atos, capítulo de número 2. Se quiser dar uma pausa aí no vídeo enquanto você... Essa é a maravilha da aula online, né? Tem os prós e os contras, né? Um dos prós é esse. Você pode dar um pause aí enquanto vai procurando o texto, né? Eu não tenho como dar pausa porque eu estou gravando, né? Espero achar aqui logo o texto dos Atos. Está aqui. Atos, capítulo 2. Eu vou fazer a leitura dos versículos 37 a 47, que dizem assim. Atos 2, do 37 ao 47.
Ouvindo eles estas coisas, que coisas? A pregação do apóstolo Pedro. Eu já vou falar um pouco mais sobre isso e a gente já falou nas aulas anteriores. Compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, as pessoas que estavam ouvindo Pedro pregando: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para remissão. Remissão é perdão, tá, gente? Para remissão dos vossos pecados. E aí recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Para todo mundo que Deus chamar, está disponível essa promessa do Espírito Santo, de salvação, de união com Jesus. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os. Exortar é aconselhar, mas é um aconselhamento assim um pouco mais incisivo, do tipo, faça isso, não faça aquilo, não faça isso por causa disso, não faça aquilo por causa daquilo, sabe? Como os nossos pais costumam fazer muitas vezes com a gente. É isso que o Pedro está falando aqui. Né, com muitas outras palavras sobre Jesus e sobre o Evangelho, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados. Olha isso, que legal, gente. Havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. É impressionante. Esse texto aqui é muito legal. Né? Eu vou tomar um café e beber uma água enquanto a gente vai batendo papo aqui, beleza? 3.000 pessoas acolheram o evangelho naquele dia, o dia de Pentecostes, como a gente já viu anteriormente. Então vamos entender aqui o que está acontecendo para aí a gente ir se situando na nossa aula. Primeiro, esse texto de Atos 2, dos versículos 37 a 47, ele é um dos textos do livro dos Atos dos Apóstolos que mostram a situação da igreja. Né? A ideia é a seguinte: o Lucas, que é o autor do livro dos Atos, acontece uma coisa importante com o povo de Deus, ali com os cristãos, que estão começando ali a igreja naquele contexto, logo após a ressurreição de Jesus. E o Lucas, ele dá assim uma ideia da situação da igreja. Ele dá uma geral sobre o que está acontecendo. É como se fosse assim, o Twitter, o jornal do dia, o Facebook, o Instagram, enfim. Né? Ele está dando uma notícia, ele está dizendo assim, ó, a igreja está desse jeito. É um retrato de como a igreja estava naquele momento, especialmente depois de um evento importante. Então aqui em Atos 2:47, perdão, do 37 ao 47, é imediatamente após o Pentecostes, a descida do Espírito Santo. E aí tem outros textos no livro dos Atos, se você quiser dar uma olhada, eu recomendo você bastante a fazer isso, dá até um pause aí, depois que eu falar os textos, e dá uma olhada que vai te ajudar. É o texto de Atos 4, do 32 ao 37, Atos 5, do 12 ao 16 e Atos 9, 31. Em todos esses textos, o Lucas dá assim uma visão panorâmica de como estava a igreja naquele momento. O nosso foco aqui, não dá tempo da gente ver todos esses textos, né? É o Atos 2, do 37 ao 47. E o que acontece aqui? Como eu já falei, foi imediatamente após o Pentecostes, após a descida do Espírito Santo. Tem toda aquela cena espetacular, aquele milagre ali da comunicação, da compreensão, aquele contraponto com a história de Babel. A gente viu isso nas aulas anteriores. O Espírito Santo foi enviado, como Jesus havia prometido em Lucas 24, 49, em Atos capítulo 1, versículo 4. Uma multidão foi atraída, não é, por aqueles eventos ali extraordinários. O texto fala, é muito forte esse texto de Atos, não é, porque o texto diz que o coração deles foi compungido, né? Compungido
a ideia no original grego é como se fosse assim atingido por uma espada, atingido por uma faca, ou seja, é algo que move profundamente, que fere, que muda, que transforma. Então o coração deles foi assim tocado, rasgado, transformado pela pregação do apóstolo Pedro. Por isso eles se convertem, né? O resultado é 3.000 pessoas que foram batizadas naquele dia. Então assim, a ideia da gente hoje é fazer uma conexão entre aquela igreja que estava nascendo naquele momento, logo após a ressurreição, a ascensão de Jesus, a descida do Espírito Santo, a pregação do apóstolo Pedro, os atos dos apóstolos vão contar essa história e como aqueles eventos estão conectados diretamente comigo e com você hoje. Nós não tem uma ruptura, nós estamos conectados. Então, assim, o foco da nossa lição hoje vai ser em 3 partes. Primeiro, conhecer um pouco dessa história, como a gente já está vendo até aqui, de como que a igreja, naquele contexto, começou. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre a continuidade da igreja e a nossa responsabilidade nessa continuidade. E aí, então, pensar um pouco sobre a nossa vida hoje, como um reflexo dessa continuidade. Ou seja, o que aconteceu no passado tem a ver com a gente hoje e as consequências disso. Beleza? Então vamos lá. Primeiro, a gente precisa pensar um pouco mais detalhadamente, detidamente sobre igreja. Pensa comigo. Se eu pedir para você, por exemplo, para você dar um pause aí no vídeo e desenhar uma igreja, o que você desenharia? Né? Quando eu falo igreja, você pensa em quê em primeiro lugar? Eu vou dar aí 3 segundos. Ó. 1, 2, 3. Pensou? Né? Muito provavelmente, é muito possível que quando a gente fala de igreja, eu botei aqui no meu iPad, você deve pensar em algo assim. Né? Essa aqui é a igreja presbiteriana de Botafogo. Se você que está assistindo aí a gente não conhece, dá um Google, clica lá, é uma igreja muito bonita mesmo. Essa aqui é a fachada, uma pena que não dá para ver por causa do brilho, né? Não dá para ver bastante, mas dá para a gente ter uma ideia. É bem possível que você tenha pensado nisso, ou seja, num prédio, um prédio muito bonito, muito bem cuidado, afinal de contas é o prédio da igreja. Pois bem, não está errado não. Não está errado não. Aqui é a igreja presbiteriana de Botafogo. Está aqui representada nessa foto. E a gente tem aí milhares de outras igrejas que são prédios. A questão, contudo, é a seguinte: quando a Bíblia fala sobre igreja, né, sobretudo nesse contexto nascente aí do livro dos Atos dos Apóstolos, ela está se referindo muito mais a isso daqui, ó. Aí eu vou botar aqui, ó, outras cenas, vamos ver se eu consigo, da Igreja Presbiteriana de Botafogo. Isso aqui, por exemplo, foi terça-feira. Terça-feira última agora, logo após a nossa reunião de oração, a gente teve um momento de comunhão, a gente comeu, a gente orou, foi muito legal. Né? Isso aqui é uma foto da nossa SAF, presente aqui no sábado passado, fazendo distribuição de ceias de Natal, de sacolas do amor. Aqui são cenas dos nossos cultos, ou seja, pessoas reunidas. Né? Quando a Bíblia ela fala de igreja, e eu insisto, principalmente nesse contexto aqui que a gente está falando, a Bíblia está falando muito mais de pessoas. Né? Pessoas que passaram a ser habitadas pelo Espírito Santo de Deus. Né? Eu vou falar agora e vou falar no final da aula o livro dos Atos dos Apóstolos, num determinado trecho, um dos apóstolos, se eu não me engano, o apóstolo Pedro, ele fala assim: Deus não habita em templos, em santuários feitos por mãos humanas. Deus habita em mim. Deus habita em você, que é filho, que é filha de Deus. O primeiro a usar essa expressão igreja, e isso é muito interessante, né, é o próprio Senhor Jesus. Quando ele fala naquele texto lá de Mateus, e eu peço que você abra aí também, aí eu vou abrir aqui na minha Bíblia eletrônica, tá? Para a gente poder agilizar. Mateus 16, versículo 18. Jesus está tendo uma conversa com os discípulos, perdão. E ele
pergunta para os discípulos quem dizem as pessoas, o que, que as pessoas estão dizendo acerca dele, de quem ele é, qual é a natureza do seu ministério, o que, que ele está fazendo. E os discípulos, com o porta-voz ali, que é o Pedro, eles assumem, olha, o Senhor é o Cristo, o Senhor é o Filho do Deus vivo, o Senhor é o Messias, é aquele que nós esperávamos. Finalmente as promessas de Deus sobre o Messias se cumpriram. E aí no versículo 18, Jesus fala assim para o Pedro: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A pedra aqui, não dá tempo da gente fazer um comentário mais elaborado sobre isso, mas a ideia é que a pedra aqui é essa convicção, é essa verdade, é essa confissão de fé, né, de que Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus. Sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Muito interessante isso, né? Essa é uma confissão tão forte de Jesus que a igreja ela vai contra as portas do inferno. A igreja que está atacando no nome de Jesus. E as portas do inferno vão cair de Jesus, elas não vão prevalecer, porque a igreja está firmada nessa confissão de que Jesus Cristo é o Messias. Então, assim, ele é o primeiro a usar essa palavra, essa expressão que literalmente quer dizer uma assembleia. A palavra aqui você deve ter ouvido é eclesia, né? É a assembleia, é a reunião daqueles que foram chamados para fora do mundo, não é? Como a gente já falou aqui, mundo como sistema que se opõe a Deus, e claro, para dentro do reino de Deus. O apóstolo Pedro vai ter uma frase fantástica para falar sobre isso. Ele vai dizer que Cristo nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Deus fez isso por cada um de nós. E aí, o primeiro ponto da gente aqui é como é que nasce a igreja. Então, assim, tem uma longa discussão na teologia, e lamentavelmente aqui também não vai dar para a gente tratar disso, de que fala que a igreja sempre existiu, né? Desde que Deus cria e chama ali Abraão, inicia o seu povo e tal. A nossa ideia aqui é falar sobre a igreja no Novo Testamento, tá? Por isso esse recorte, vamos dizer assim, ali no livro dos Atos dos Apóstolos e nos Evangelhos. É o nosso objetivo aqui. Então, assim, a gente já viu nas últimas aulas, com o nascimento de Jesus, a morte dele, a ressurreição dele e a descida do Espírito Santo, uma nova era se inaugura entre ali os seguidores de Jesus, a era do reino de Deus. Jesus vai dizer isso várias vezes no seu ministério. O reino de Deus está entre nós. As pessoas passaram a seguir Jesus, né, tanto judeus quanto gentios, num movimento que paulatinamente, ou seja, aos poucos, né, ele foi se descolando do judaísmo. Até porque todos eles no início eram judeus. Um ou outro eram gentios ali no ambiente em que Jesus e os apóstolos pregaram, no próprio livro dos apóstolos. Começa aquele movimento dentro dos judeus. O próprio Jesus era um judeu, o apóstolo Paulo era judeu. Mas paulatinamente, aos poucos, esse movimento ele vai se distinguindo do judaísmo, até que ele passa a ser conhecido como igreja. Até que nos Atos dos Apóstolos, 3.000 pessoas assumem aquela fé em Cristo, são batizadas e aí saem ali do judaísmo. A gente sabe que nos Atos dos Apóstolos, Jesus não está mais fisicamente ali presente. Ele ressuscitou e ascendeu aos céus, mas o Espírito Santo está junto com os discípulos. E aí é muito interessante. Por quê? Aqueles homens e aquelas mulheres que passaram a seguir Jesus, eles passaram também a se identificar como cristãos. Na verdade, as pessoas passaram a chamá-los de cristãos. E isso vai acontecer pela primeira vez no texto dos Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 26, que diz assim: em Antioquia, no finalzinho do versículo, foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Legal isso, né? Por quê, gente? A ideia de cristão aqui é literalmente pequeno Cristo,
não é? Pequeno Cristo no sentido de imitador de Jesus. Então, aqueles que estavam observando aquele fenômeno da igreja nascente começaram a perceber que aqueles homens e aquelas mulheres repetiam o que Jesus dizia, buscavam imitar Jesus, anunciavam aquilo que Jesus anunciava. Ou seja, eles eram imitadores de Jesus. Por isso, eles passaram a ser chamados de cristãos. Essa é uma marca da igreja. Que marca, Diego? Imitar Jesus, seguir Jesus, dizer aquilo que Jesus dizia, fazer aquilo que Jesus fazia. E é nesse contexto que emerge de dentro do judaísmo a igreja cristã. E para que serve isso então, né? Por que existe a igreja? É claro, gente, assim, tem 300 mil livros escritos no mundo inteiro para falar sobre isso. De forma muito objetiva, o que a gente percebe? Esses homens e essas mulheres que passaram a ser chamados de cristãos, eles começaram a perceber que muitas promessas do Antigo Testamento estavam se cumprindo neles, através deles, que começaram a formar aquela igreja a que Jesus se referiu, que o inferno não poderia resistir. Então, como eu falei, isso eles começaram a se destacar do judaísmo já antigo, né, já conhecido, estabelecido, e isso deu problema. Claro que deu problema. Deu problema melhor dizendo, contra os romanos, e deu problema também contra os próprios judeus. Então, quando a gente vai lendo o texto dos Atos dos Apóstolos, aliás, imediatamente aí depois do texto que a gente acabou de ler, capítulos 3, capítulos 4, a gente já vai ver essa perseguição literal, né, já ocorrendo. Os próprios judeus passaram a perseguir aqueles que estavam se identificando não mais como judeus, mas como cristãos. E a igreja, gente, começou a realizar, começou a se perceber como herdeira daqueles papéis que homens, de forma, vamos dizer assim, espaçada, realizavam aqui e ali em nome de Deus. Diego, não estou entendendo. Não é? Vamos lá, a gente sabe, a gente falou na lição 8 aqui da nossa escola bíblica dominical, que ao longo da história Deus separou homens para atuarem como reis, como profetas e como sacerdotes. Então, Davi, Salomão, Natã, Eliseu, Elias, Moisés, Samuel e tantos outros foram chamados por Deus para serem reis, profetas e sacerdotes, com uma função muito específica, né? O rei para proclamar a soberania e o poder de Deus. O profeta para proclamar a palavra e a vontade de Deus. O sacerdote para interceder pelo povo, para fazer a mediação entre o povo e Deus. Por isso que ele vai fazer os sacrifícios e tudo mais. A igreja, ela absorve esses três papéis. É muito interessante isso. A igreja, aqueles cristãos, aqueles homens e aquelas mulheres ali dos Atos dos Apóstolos, eles começam a fazer exatamente isso. Como os reis do passado, eles começam a proclamar a soberania, o poder, a grandeza de Deus. Como os profetas do passado, eles começam a anunciar a palavra de Deus, a vontade de Deus, aquilo que Deus já fez, estava fazendo e que ainda ia fazer. Como os sacerdotes do passado, eles começaram a interceder uns pelos outros, a orar uns pelos outros, a colocar a vida uns dos outros diante de Deus, porque, aliás, essa é até uma das doutrinas da Reforma Protestante, né? Assim, um dos ensinos, uma das máximas da verdade, uma das máximas da Reforma Protestante, que é o sacerdócio universal de todos os crentes. O que isso quer dizer, Diego? Quer dizer que a gente não precisa mais de gente, de alguém, para mediar a nossa relação com Deus. Não! Nós todos podemos ir até Deus em oração, através da sua palavra, né? O véu do templo se rasgou, nós temos acesso a Deus. É claro que a gente faz tudo isso, né? Esses ofícios, digamos assim, do rei, do profeta e do sacerdote, a gente faz isso no rastro, digamos assim, nas pegadas de Jesus. Porque ele é o rei dos reis, o senhor dos senhores. Ele é o profeta
por excelência, aquele que vem revelar o Pai e a vontade do Pai e cumprir a vontade do Pai. Ele é o nosso grande sumo sacerdote. Então, como igreja, a gente imita Jesus, a gente faz aquilo que Jesus fez. Então, para isso que serve a igreja na sua essência, para isso que eu e você fomos chamados. Não é? A gente foi chamado para poder falar do amor de Deus, da grandeza de Deus, para orar uns pelos outros, para lembrar uns aos outros que agora nada mais nos separa de Deus, né? O nosso pecado foi levado na cruz, ele morreu em nosso lugar e já já a gente vai falar sobre isso. Então, assim, a gente tira algumas lições práticas aqui nesse aspecto, né? A gente precisa ter consciência. E a pergunta é: nós temos consciência de que, como igreja, aquelas mesmas responsabilidades que estavam sobre os apóstolos, sobre os primeiros cristãos, está sobre nós também? Será que a gente tem essa consciência? E em segundo lugar, a gente tem a consciência de que, do que eu acabei de falar, assim como aqueles homens e aquelas mulheres do passado, está sobre nós esse grande privilégio, melhor dizendo, né? Não apenas responsabilidade, mas esse grande privilégio de anunciar o amor de Deus, de falar que Deus está conosco, Ele é Emmanuel, né? É o que a gente tem falado muito nesse período de Natal, né? Aliás, eu nem falei isso, né? A aula é do dia 18 de dezembro, então estamos chegando no Natal. Será que a gente tem consciência disso? Então, assim, em essência, a igreja serve para isso, para que juntos a gente proclame a Deus. E aí sim, a instituição, igreja presbiteriana, batista, metodista, congregacional, tem os livros, tem o prédio, tem o CNPJ, tudo isso. Mas tudo isso precisa convergir, ou seja, precisa ser direcionado para o anúncio do evangelho. A igreja que existe enquanto instituição que não serve a esse propósito, que propósito, Diego? É anunciar Jesus, falar do amor de Jesus, falar das obras de Jesus, falar das promessas de Jesus, daquilo que ele já fez, daquilo que ele está fazendo, daquilo que ele ainda vai fazer, precisa rever a sua caminhada. Isso é muito sério à luz da palavra de Deus. Mas não apenas isso. A gente chega num ponto importante aqui para nós e que muitas vezes gera muita dúvida, que são os símbolos da igreja, né? Os símbolos da igreja. Então a gente já falou sobre o início ali da igreja no Novo Testamento, para que serve em essência a igreja, e aí a gente vai pensar um pouco agora sobre os símbolos da igreja. Por quê? Porque olha só, você sabe, um símbolo é algo que você vê, ouve, sente e que você sabe que alguma coisa está acontecendo por causa daquele símbolo. Né? Então você para no sinal vermelho, né? Você literalmente para, porque você sabe que vermelho é pare. Né? Você ouve um apito, dependendo no jogo de futebol, né? Se o juiz apita, é porque o jogo vai começar, o jogo vai acabar, é porque teve falta, é porque a bola saiu, ou seja, são sinais. Né? Então, assim, no Antigo Testamento, agora que a gente sabe que no Antigo Testamento, melhor reformulando aqui, a relação de Deus com o seu povo estava muito ligada, embora não fosse exclusiva, mas estava muito ligada à etnia de Israel, né? À nação de Israel. O que acontece nos Atos dos Apóstolos é que isso assim extrapola. Né? Isso vai para além das fronteiras de Israel. E dois símbolos eram muito caros para o povo de Deus no Antigo Testamento que estavam intrinsecamente relacionados com a nacionalidade de Israel, que eram a circuncisão e o batismo. Né? A circuncisão e o batismo. A gente sabe, a circuncisão ela remonta lá para o Abraão, Gênesis capítulo 17, não é que o próprio Deus estabelece uma aliança com Abraão e o sinal, o símbolo dessa aliança seria a circuncisão de todo homem nascido judeu, né? Então aquela circuncisão ia simbolizar essa aliança, essa união. E a Páscoa,
né? A Páscoa era o símbolo de libertação, de salvação no Egito. Você vai se lembrar, lá em Êxodo, no capítulo 12, dá uma olhada. Não é? Depois, se você não lembra, o sangue do cordeiro é derramado, é aspergido ali sobre os umbrais, sobre as colunas das portas, e aí o anjo passava e o primogênito sobrevivia. Ou seja, o sacrifício do cordeiro na Páscoa é que preserva a vida dos judeus naquela primeira Páscoa. Esses eram símbolos assim é, 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 fortemente arraigados na nacionalidade judaica. E aí o que a gente vê no Novo Testamento é que Jesus ele institui, podemos dizer assim, novos símbolos, né? A saber, a ceia do Senhor e o batismo. Então, assim, gente, o assunto aqui é muito mais abrangente. Como eu tenho dito, a gente tem feito aqui uma visão panorâmica. Então, assim, não dá para falar todos os detalhes disso daqui, mas de forma muito objetiva. A gente vê que Jesus ele institui a ceia e ele institui o batismo. Então, no texto da ceia, a gente vê, eu peço que você abra comigo, lá em Mateus 26, o seguinte. Mateus capítulo 26, versículos de 26 a 28. Jesus está caminhando ali para a cruz, é literalmente a última ceia, né? E ele diz assim, Mateus 26, do 26 a 28. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo, tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para remissão dos pecados, para perdão dos pecados. E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino do meu Pai. Então, assim, Jesus aqui está estabelecendo uma nova aliança, uma aliança firmada no seu sangue. No seu sangue. Então, assim, se o sangue do Cordeiro, lá em Êxodo capítulo 12, foi o que salvou os primogênitos, agora é o sangue de Jesus derramado por mim, derramado por você, que salva a nossa vida. Não é sem motivo que o João fala isso. O João Batista, ele olha para Jesus, lá em João capítulo 1, versículo 29, e ele fala assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É uma imagem extraordinária, né? Então, assim, não é mais um cordeiro imolado, um animal, não é cortado, morto, né? É o próprio Cristo que morreu em nosso lugar. Então, assim, a Páscoa é substituída pela ceia do Senhor como símbolo, né? Não apenas de lembrança, mas de bênção espiritual para a gente. A ação do Espírito Santo no nosso coração. E, por outro lado, o batismo. O batismo está lá em Mateus, no capítulo 28, nos versículos 18 a 20. Né? Mateus 28, de 18 a 20, Jesus diz assim, Jesus aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, todo mundo, né? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ou seja, né, Jesus dá uma ordem para que todos os seus discípulos fossem batizados. O batismo, então, ele substitui a circuncisão como o símbolo de adesão, de entrada, de participação no povo de Deus. E é muito legal, né? Porque o batismo ele tem várias nuances e uma importância extraordinária para a igreja. A gente vai encontrar na Bíblia, por exemplo, o batismo como um sinal de limpeza interior, de perdão de pecados, sinal de novo nascimento, que a gente chama na teologia de regeneração, sinal da ação do Espírito Santo em nós, sinal da presença do Espírito Santo conosco. Então, assim, o batismo, ele significa não apenas a nossa união com Jesus, mas também a nossa inclusão
no povo de Deus. É por isso que a igreja batiza, e há muitos textos na Bíblia falando sobre o batismo. Então, as lições práticas aqui para a gente são as seguintes. Primeiro, compreender, né, que é por isso que a gente hoje, os homens cristãos não são circuncidados, né? Todos nós, enquanto cristãos, somos batizados, né? E é por isso que a gente celebra a ceia do Senhor. A gente tem o momento da Páscoa, que no cristianismo é uma das maiores celebrações, né? Mas não a Páscoa do contexto judaico, a Páscoa da ressurreição de Jesus. E tudo isso, gente, ao longo da história, tem mostrado a união da igreja, né? Porque a igreja vai crescendo, ela começa a se organizar, como eu falei aqui, em instituição. Então a gente vê, por exemplo, a instituição do diaconato ali em Atos, no capítulo 6, porque a igreja está crescendo. A gente vai ver os presbíteros, os pastores, toda a liderança demonstrando exatamente essa unidade que a igreja precisava para que ela cumprisse essa missão. Então a gente vai caminhar para o final aqui da nossa aula, fazendo assim algumas conclusões. Primeiro, a gente percebeu, né, que a igreja ela não é exatamente uma criação nova de Deus. Deus está dando continuidade aí à sua obra de salvação que ele iniciou, como a gente já viu nas aulas anteriores, lá no texto do Gênesis. E agora, eu e você, enquanto filhos e filhas de Deus, nós somos herdeiros daquele mesmo chamado, desses homens e dessas mulheres que nos precederam. Por quê? Como eu falei agora há pouco, né, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele habita em mim e habita em você. E ele chama a gente hoje, eu e você que somos filhos de Deus, para poder pregar a sua palavra, para poder comunicar esse amor, para poder falar da grandeza de Deus, do seu perdão, do seu sacrifício, da sua morte, da sua ressurreição. Nós ainda hoje somos chamados para fazer tudo isso. E algumas perguntas a gente precisa se fazer. Primeiro, será que a gente tem tido consciência disso? De que nós somos a igreja? De que Deus comunica o seu amor também através de nós? E aí eu proponho algumas reflexões para você, para a gente caminhar, não é, para o final. Primeiro, o que é a igreja para você? Você se percebe como igreja? Eu me percebo como igreja? E se, dependendo desse conhecimento, em decorrência desse conhecimento, não é, a gente tem se envolvido com a igreja local, não é, que é o lugar em que a gente se reúne para servir a Deus juntos e que o próprio Cristo estabeleceu, qual é a nossa relação enquanto igreja com a igreja local? Pensa nisso e eu espero que Deus te abençoe, viu? Vamos orar para terminar? Obrigado, Senhor, por esse tempo com os teus filhos, com as tuas filhas. Obrigado, Pai, por deixar para cada um de nós a tua palavra, que nos mostra tantas realidades, Senhor, inclusive a realidade da igreja. Ajuda-nos a ser igreja hoje. Ajuda-nos a proclamar o teu amor hoje, para que outros também, Pai, possam desfrutar desse grande privilégio que nós temos, que é ter o Senhor na nossa vida. Abençoa a gente assim, é como nós oramos, no nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém? Deus te abençoe, viu? Uma semana abençoada para você. Beijo, até mais.